Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornarmos com Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. Também no YouTube, disponibilizando para o momento da sua melhor conveniência. Com muita alegria, muita honra que nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Cidade o empresário José Alexandre Almeida, ele que foi secretário municipal em Maricá, foi candidato a prefeito de Nova Friburgo nas eleições de 2024 e vem aqui, encontra um espaço na sua agenda para bater esse papo conosco, trazendo informações relevantes para a nossa comunidade. Zé Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo. Embora você já seja uma pessoa conhecida aqui na cidade, na região, a gente sempre pede para o nosso entrevistado falar um pouquinho da sua trajetória, suas origens, e aí já peço para a gente fazer um gancho, por que você opta, num dado momento, para ingressar também na vida pública, seja mais uma vez bem-vindo à Visão em Ação. Marcelo, para mim sempre um prazer estar aqui nos estúdios da TV Cidade, no seu programa Visão em Ação, que eu assisto, acompanho, sempre debatendo aí temas importantes para a nossa cidade, falando de empreendedorismo, falando dos cenários aí que a gente está vivendo. Marcelo, bom, eu sou, como você disse, né, sou oriundo de um 6º distrito aqui em Conselheiro Paulino. A gente tem um trabalho desenvolvido na cidade em várias, você mesmo conhece, participou de vários deles, e a gente busca sempre, né, através do conhecimento, através das articulações e interlocuções que nós temos em vários cenários, seja ele no campo da política, seja ele no campo administrativo, junto às universidades, e na área que eu milito bem, né, e procuro sempre fazer o melhor, que é na área da produção cultural, na organização de eventos, que a gente tem um histórico aí de eventos exitosos aqui em Nova Friburgo, toda a região serrana e em todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estava conversando com um amigo, Marcelo, que ele falou assim: Zé, você tem catalogado quantos eventos você já participou? Aí eu falei, cara, eu não sou igual os jogadores que ficam contando os gols, não, mas eu tenho 1.076 eventos que eu já participei desde os 27, 28 anos, que eu comecei a buscar na memória e anotando no meu bloco de notas do celular. Então a gente tem um histórico bem legal e com certeza também trazendo isso para as outras áreas que eu optei por seguir, que é o caminho da política. E entrega de qualidade, né? Sempre buscando a perfeição naquilo que a gente faz, que eu acho que você que está nos assistindo, esse é o desafio, né? Em todas as profissões, seja profissional liberal, empresário, empreendedor, você também que é trabalhador, é trabalhadora, acho que é importante a gente sempre buscar entregar aquilo que as pessoas, ou melhor, mais um pouquinho daquilo que as pessoas esperam de você, porque esse é o desafio do mercado de trabalho, a gente está preparado para os desafios que chegam a todo momento. Eu outro dia eu tive acesso a uma foto, até te mandei, né? Lá dos idos do início dos anos 2000, um evento no Nova Friburgo Country Club, se eu não me engano, de abertura da FEPRO. Não sei se foi a primeira FEPRO. Fala um pouquinho, não só da FEPRO, mas dos principais eventos que você ajudou aí a organizar. Aí, Marcelo, a gente fica olhando agora, né? Cabelinho branco, barba. Um pouco mais, barbinha branca, mas mais experiente também, e tendo vivido tantos altos e baixos que o país atravessou e que a gente também vive no cotidiano. Bom, aquele momento que você me mandou a foto, foi uma abertura da FEPRO, foi com a doutora Saudade, que estava lá, o Cláudio Verbicário era o presidente da CIAMP, eu então vice-presidente do comércio. Ali era a 4ª ou 5ª FEPRO. Já era 4ª ou 5ª? Porque nós começamos no ginásio Frederico Sichel, né, em Conselheiro, Ouro Preto, foi quando a gente começou a Feira da Promoção, isso lá em 2002, né, já foram 22 edições, né, que a FEPRO continua e está funcionando e está indo bem. Isso que é o grande desafio, né, para quem faz evento, é você dar continuidade e entender, né, como que o tempo passa, mas as coisas boas ficam, os projetos que dão certo ficam. E foi bom, foi bom. Guardei aquela foto lá, guardei. Agora é digital, né? Eu tirei a foto da foto, né? A foto da foto. Com certeza eu vou dar um IA para você dela daqui a pouco. Aí vai dar uma otimizada. Além da FEPRO, quais são os grandes eventos? Porque a gente vê assim, os eventos acontecendo, mas muitas vezes não sabe quem está por trás da organização. E é uma complexidade, né? Você fazer um evento. Eu tive a possibilidade de ser professor da disciplina de planejamento e organização de eventos. E aí eu mergulhei mais a fundo, embora eu não seja um profissional do setor, eu já organizei vários eventos.
e há uma complexidade, uma necessidade de uma visão sistêmica. Fala um pouquinho para a gente quais foram os principais eventos, além da FEPRO, e o que isso dialoga, por exemplo, com a administração pública. Então, Marcelo, eu me formei em administração. Eu fiz 2 faculdades. A primeira foi administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação, fiz gestão pública, mas eu me especializei mais na área de turismo, entretenimento e hotelaria, onde eu fiz uma pós e fiz um MBA. E como eu tive a oportunidade de cursar administração de empresas, então eu comecei a aliar processos, né, rotinas, dentro da gestão de eventos, o que deveria também ser aplicado e deve ser aplicado no dia a dia das empresas, porque não deixa de ser uma grande empresa. Então, a relação com as pessoas, né, para você otimizar também a relação de entrega, porque a gente lida com o público, e lidar com o público não é algo tão fácil, né? Então, requer pessoas preparadas para administrar conflito. Evento é aquilo, de repente, você precisa estar de olho, porque o grande influenciador de um evento é o tempo, né? A gente até brinca nesse São Pedro, libera o Pix para São Pedro, que se desse certo assim seria ótimo. Mas é uma brincadeira, mas por que isso? Porque o tempo a pessoa é determinante. Eu saio de casa, não saio, vou lá, não vou. Então o tempo é um problema, por isso que tem que saber escolher os meses, as épocas, né? Principalmente numa cidade igual a nossa. E eu consegui aliar os conhecimentos de administração de empresa, depois a área de turismo. Então, o evento é um segmento forte, por isso que as pessoas ficam naquela... Né, turismo ou é evento, porque evento é uma coisa e turismo é outra. Pode ser, mas também uma coisa complementa a outra, né? Então, dentro dessa visão, eu consegui organizar uma equipe e organizar também uma carteira de eventos, né? E fizemos aí a Casa Serra, participei da Festa da Flor, Festival do Chocolate, os eventos gastronômicos. Hoje nós temos um evento muito bacana, que é em São Pedro da Serra e Lumiar, que é o Free Jazz, já vai para a 5ª edição. Lançamos esse ano um evento inovador, que foi o Choro na Serra, que foi um evento que ganhou lá também, os coretos do 5º e 7º distrito. Então, são situações que têm fortalecido muito. E, em cima dos eventos, Marcelo, eu comecei também a participar das instituições da cidade. Foi quando a gente funda o Nova Friburgo Convention and Visitors Bureau, que tem 17 anos, e foi dali alimentando o Conselho Municipal de Turismo. Organizamos várias ações de capacitação também. Aqui perto, na Praça Demerval, nós fizemos a Maratona do Turismo, foi um evento bem legal com o SESC, sempre também trazendo o Sistema S, o SEBRAE, o SENAC, o SESI, para dentro o SEBRAE principalmente, para dentro de uma parceria. Eu acho que sem parceria a gente não chega a lugar nenhum, principalmente na construção dos eventos. Arte Beer também foi... Pois é, não posso esquecer de falar do Arte Beer. O Arte Beer começou, Marcelo, dentro da Cianf, com a unificação do polo, né, de cervejas artesanais. Então, isso se ficou muito forte. Nós temos os maiores, para não dizer o melhor polo, né, mas a gente também tem Petrópolis e Teresópolis, mais Petrópolis, e nós desenvolvemos o Arte Beer, está na 8ª edição, sucesso, porque a gente também prima por fazer um evento organizado, limpo, com segurança, respeitando os espaços daqueles que já ocupam lá, né? No caso eu me refiro à Igreja Católica, à Igreja Batista, o tiro de guerra, né? Então as pessoas que estão ali, principalmente você que mora no entorno da Praça dos Espíritos, sabe o respeito que a gente tem pelos horários. Mas se tornou também um evento de sucesso, né? E a gente tem buscado, e também agradecer as parcerias, né? As empresas que são patrocinadoras, apoiadoras. Então o Arte Beer é um grande evento, mas o Arte Beer não ficou só aqui não, Marcelo. Nós já fizemos edições em Bom Jardim, em Cordeiro, em Cantagallo, em Santa Maria Madalena, em Campos, em Cabo Frio, em Maricá, e a gente acabou criando uma espécie de franquia e hoje a gente tem parceiros desenvolvendo a marca em outras cidades. Muito bom. Estamos recebendo aqui na TV Cidade, para um bate-papo no Visão em Ação, José Alexandre Almeida, ele que é empresário do setor de eventos, foi secretário municipal em várias áreas em Maricá, foi candidato a prefeito nas eleições de 2024
e está trazendo aqui informações sobre a sua trajetória, sobre os eventos que organiza. E a partir do segundo bloco a gente começa a aprofundar um pouco mais sobre as questões de natureza política e que tem a ver também com a administração do Estado do Rio de Janeiro, enfim, dos principais municípios. Não perca no segundo bloco do programa Visão em Ação esse bate-papo com José Alexandre. Já retornamos com o programa. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da De Moraes Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? De Moraes Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando com Visão e Ação, segundo bloco, recebendo hoje Zé Alexandre para um bate-papo sobre temas diversos. Zé Alexandre, você passou os últimos anos, boa parte deles em Maricá. Que você falasse um pouquinho sobre essa sua interligação com o prefeito Fabiano Horta, o prefeito Washington Quaquá, as secretarias que você ocupou, enfim, as posições que você exerceu lá. Então, no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho do nosso trabalho em relação aos eventos. E eu também fui, dentro do conhecimento que eu fui procurando entender do mundo dos eventos, eu comecei também, como você, né, a prestar consultorias. E fui para Maricá para poder desenvolver um projeto de um inventário sobre os meios de hospedagem. Lá conheci o prefeito Fabiano Horta, ele estava logo no iniciozinho do primeiro mandato, foi fevereiro, março de 2017. E aí eu passei um tempo lá ajudando e ele queria uma pessoa que pudesse trabalhar um pouco, viu o meu currículo e me fez o convite para assumir a Secretaria de Turismo. E eu assumo a Secretaria de Turismo em 2019. Depois a gente desenvolveu um projeto, ele queria ampliar o apoio do turismo às demais pastas. Aí ele criou uma secretaria de meio, chamada Promoção e Projetos Especiais, e eu passei a ajudar mais 14 secretários nas suas funções de organização de projetos, de execução, na parte também de eventos, né, estruturação de seminários, workshops, palestras, e eu fui ajudando. E Quaquá agora, né, me convidou para um desafio, isso foi na transição administrativa, logo após as eleições de 2022, né, 24, perdão, que ele me convida para um desafio maior. E ele faz a unificação do desenvolvimento econômico da cidade, cria a Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria, Mercado Interno, junto com a promoção internacional. Então a gente montou uma estrutura e fiquei lá até o dia 31, né, de março, foi quando eu precisei descompatibilizar para
participar do processo agora de outubro. Mas o trabalho foi, para mim, né, tem uma relação afetiva muito grande. Maricá completou 212 anos essa semana, estive lá, muitos amigos. Como eu também, onde eu vou, eu tenho que ficar vendo um monte de coisa, então a gente acabou empreendendo. Então eu sou empresário do comércio aqui, pequeno empresário, e tenho loja aqui com a Lu, minha esposa, quem conhece sabe, há 20 anos, mais de 20 anos que é a fulana. Pode fazer aqui um jabazinho, não tem problema não. E nós abrimos 2 lojas lá, no Marketplace, está funcionando bem. Eu também desenvolvi na área de eventos lá, um kart, junto com um sócio, ele que faz a gestão, mas trabalho lá junto com ele. Tem a Rio Leste Turismo, que é uma empresa que organiza também esse trabalho lá do exportativo e do receptivo. E a gente vai empreendendo naquilo que é possível, né? Mas a função pública, ela te absorve muito, né? Então agora, sempre também buscando os eventos daqui da Serra, nunca perdi de mão, sempre buscando apoiar a cidade, participar dos eventos. Tanto é que a Trade, né, eu tinha Legítima Produções, foi quando eu comecei todo o meu processo, junto com o BIA. Depois o BIA cria a Teia de eventos, né? Crio a Trade, né? E somos amigos e parceiros até hoje. Ele desenvolveu a linha dele e eu fui trabalhar com a minha, mais na questão do corporativo. Então teve um período, Marcelo, que eu viajei muito o Brasil, junto com a Confederação de Consórcios Públicos, organizando congressos, seminários, feiras. E aí foi onde a Trade ganhou mais escala, né? Baseado em Friburgo, a gente conseguiu fazer eventos em mais de 8 estados, né? E avançar também um pouco nessa área do corporativo, que eu gosto muito. Então, minha passagem por Maricá foi um momento que eu pude também colocar em prática, né? Com o apoio dos prefeitos que eu servi lá e o município, uma relação de fortalecimento da governança local. Então, o que eu aprendi aqui em Friburgo, e o momento que eu estive na Cianf, no Convention, a dificuldade que a gente tinha para poder fazer com que o governo, o poder público, naquele momento, pudesse entender a grandeza de investir em projetos. Então, eu, do outro lado do balcão, lá em Maricá, eu já consegui ter essa visão e eu fazia o contrário. Eu ia atrás das entidades para oferecer apoio, estrutura, e nós temos um conselho municipal forte de turismo, outro conselho municipal de desenvolvimento econômico, e foi criado lá, na época que eu pude ajudar, o Convention Bureau, foi criada a Rota Gastronômica, o Polo Cervejeiro, a AGM, que é a Associação de Guias de Maricá, e junto com o terceiro setor, que é uma área que eu gosto muito, trabalho da organização do terceiro setor, eu aprendi muito estudando a lei, né, que regulamenta o setor de serviços do terceiro setor, e fui tentando buscar apoio e dar apoio também e suporte. Então, hoje Maricá é um case não só nas políticas públicas, mas também na parceria pública e privada para fazer a gestão. Porque quando a prefeitura, eu sempre brinco, né, um negócio que virou até toda vez que eu vou e tenho oportunidade eu falo, né, quando a prefeitura ela não atrapalha, ela já está ajudando muito, né, o setor produtivo. Então, quando você tem a oportunidade de ajudar e apoiar, tem certeza que o município se desenvolve, as vocações são fortalecidas e a gente consegue avançar. Com certeza. E a gente tem verificado também uma atuação sua na busca de parcerias, Nova Friburgo, Maricá. Me recordo que em gestões passadas você chegou a realizar um evento, o próprio Fabiano Horta veio a Nova Friburgo, à época eu atuava como secretário de Ciência e Tecnologia e vocês visitaram o SEBEST, que era o Centro de Formação Profissional para a Indústria da Moda Íntima, um projeto inaugurado pelo... Nos inspiramos para levar uma unidade para lá e estamos organizando o POMART lá, que é o Polo de Moda similar a esse trabalho. E Artesanato. E o SEBEST que foi inaugurado pelo saudoso ministro Eduardo Campos, Sim. em 2005, na primeira gestão do presidente Lula. Ele que é pai do João Campos, que é um excelente, foi um excelente prefeito e um forte candidato ao governo de Pernambuco. Político. Queria que você falasse um pouquinho dessas conexões aí, Friburgo-Maricá. Olha, eu vou até ampliar um pouco mais. Ontem eu estava participando, essa semana, de um projeto de turismo rural em Cachoeira de Macacu. Então, essa conexão, eu não coloco muito só Nova Friburgo e Maricá. Eu coloco região Serra Verde Imperial e região Costa do Sol. Por quê?
lógico, utilizando as cidades que eu tenho mais acesso, mais contatos e que eu pude desenvolver mais ações, como cidades que vão buscar a interlocução com as demais. Então, aqui na Serra é Nova Friburgo, lá na região Costa do Sol é Maricá. E dali fazendo essa relação. Como Maricá é uma cidade em que a gente dispõe de mais estrutura e é uma cidade governada pelo Partido dos Trabalhadores, que eu sou presidente aqui em Nova Friburgo, e que está, né, administrando o país, isso cria facilitadores de acesso para você buscar, dialogar, amplificar também os projetos. E o que eu tenho feito é essa relação que eu já tenho lá, o Escritório de Gerenciamento de Projetos de Maricá, em Brasília, que é uma mega estrutura, com técnicos do Tribunal de Contas, técnicos do Congresso Nacional, do Ministério Público, que saíram, né, e que estão dando suporte na captação de recursos. Então, existe uma ferramenta federal chamada Transfere.gov, que é o antigo Siconv, onde você consegue fazer o painel de gerenciamento. E por lá é que a gente encontra os editais abertos, as janelas que chegam. Então, estar ligado a isso é uma forma também de apoiar o desenvolvimento de ações, porque projeto tem, recurso tem, quer dizer, dinheiro tem, recurso tem, o que está faltando sempre é projetos bem estruturados e conectados também com aquilo que Brasília está ofertando naquele momento. Então, eu tenho feito essa conexão das duas cidades e tenho buscado também, independente de questões políticas e ideológicas, eu tenho buscado levar os artistas locais de Friburgo para tocar nos eventos lá e também trazendo oportunidade para que os artistas de Maricá participem dos eventos aqui. Acho que é uma boa troca, você abre também a oportunidade para que pessoas possam ter acesso, né, a algo diferente e cria também novos horizontes para as pessoas que precisam de apoio. Né? Sem dúvida. Estamos recebendo na TV Cidade, no programa Visão em Ação, José Alexandre para um bate-papo sobre desenvolvimento, turismo, desenvolvimento de políticas públicas, enfim, ações diversas. E terceiro e último bloco, a gente vai falar especificamente sobre o estado do Rio de Janeiro, toda a sua complexidade, um pouco também sobre as perspectivas político-eleitorais. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando com Visão em Ação, recebendo hoje Zé Alexandre aqui nos estúdios da TV Cidade, ele que foi candidato a prefeito nas eleições de 2024, foi secretário municipal em Maricá,
também organiza eventos já há mais de 20 anos, proprietário de, originalmente a Legítima, posteriormente Trade, enfim, profissional que tem feito um trabalho importante, não só em Nova Friburgo, mas na região, no estado do Rio. E vamos falar agora sobre política, né, Zé Alexandre? Não tem como não falar, até porque 2026 é um ano importante, teremos eleições presidenciais, eleições estaduais, elegeremos presidente, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais, reconfigurando o ambiente político, governador também, não podemos... Na verdade, o estado do Rio está tão complexo que a gente, às vezes, até foge do tema governança, do governo do estado, por conta de toda essa complexidade. Queria que você falasse um pouquinho a sua reflexão a respeito. Você preside o Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Friburgo. O Washington Quaquá tem uma influência também a nível nacional, junto ao PT. É o vice-presidente que é o vice-presidente nacional, enfim. E chegando, então, ao próprio estado do Rio, quais são as suas perspectivas para o território fluminense? Marcelo... Eu sei que você é flamenguista, então território fluminense mais no sentido territorial. Aliás, tem um monte de flamenguista aqui, tá feliz mas também hoje, tem tricolor, também tem tricolor. Bom, tem uma máxima que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. E, infelizmente, né, trazendo isso aqui para as questões políticas regionais, estaduais, o que a gente está atravessando e vivenciando, eu com meus 52 anos, eu jamais imaginaria ver, né? Você ter um governador afastado, cassado, em menos de 11 dias ter a visita da Polícia Federal por 2 vezes, você ter um vice-governador que foi ceifado do seu desejo de estar na linha sucessória, tendo que praticamente quase que ir à força para o Tribunal de Contas, que não era desejo dele, isso aí todos sabem, eu não conheço, a gente se informa, né? E você ter um presidente da Alerj preso, né? E por tudo aquilo que vocês acompanham. E depois você ter toda uma manobra da direita para tentar ocupar um espaço de poder de uma forma muito ruim. E acaba que chega um momento que a gente está vivendo, um momento ruim de indefinição, mas que, de certa forma, a gente está conseguindo ter um olhar no final do túnel, sem ter grandes oscilações, sem ter grandes interrupções administrativas, e aquilo que a gente imaginaria ter há um mês e pouco atrás, que seria o caos estabelecido, a gente não, graças a Deus, a gente não está conseguindo ver. Mas trazendo sob o ponto de vista da ótica da política, é muito ruim, Marcelo. A gente está atravessando isso tudo num momento, e principalmente num estado que representa 86%, né, da produção de petróleo do país, um estado rico, territorialmente pequeno, então não tão difícil de administrar, em tese, né, e que carrega todo o histórico de já ter sido a capital, né, tem um funcionalismo público, uma folha salarial muito alta para administrar, mas que tem todas as belezas naturais. E eu, que sou da área, turismólogo, a porta de entrada do turismo internacional que vem batendo recordes no governo do presidente Lula, e a gente percebe o quanto que o país, e principalmente o Rio de Janeiro, está perdendo por não ter um estado pujante avançando nos seus números. Então, eu falo que o Rio é uma Ferrari com freio de mão puxado. Exatamente. Eu acho que os 4 pneus furados hoje. Mas é importante que a gente precisa pensar à frente. A política tem jeito, podem acreditar. A gente não pode demonizar, né, a classe política, porque é através do processo político e que nós temos o poder de exercer a escolha e decidir mudar tudo isso, é estudar um pouco mais a vida, o histórico das pessoas, acreditar que a gente precisa realmente fazer uma reversão, Marcelo. Você também tem um histórico muito legal na cidade, né? É professor universitário, conhece de gestão, já teve oportunidade de mostrar isso para a cidade, também para o Estado. Então, o que a gente precisa é unificar as pessoas que pensam de forma progressista, e eu falo progressista de progresso, mas também que possam convergir nos pensamentos. E outra coisa, gente, conversar sobre tudo. Nós não podemos estar fechados dentro de um modelo na política em que a gente não conversa com todos os lados. Conversar não significa concordar, significa dialogar e buscar o consenso em benefício da sua família, da sua rua,
que está com certeza com a luz apagada, o bueiro cheio, e a cidade, uma coleta de lixo irregular, o transporte público que não chega, dificuldade para chegar num posto de saúde, e quando chega cedo não tem a possibilidade de confirmar a ficha. Então, tudo isso que a gente está vivendo em Nova Friburgo, principalmente aqui, que é o local, a gente não vive no estado, a gente não vive no país, a gente vive na cidade. Isso se reflete muito na escolha administrativa. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Eu quero acreditar, enquanto presidente de um partido importante no jogo democrático, que a gente precisa viver novos tempos, e só depende da gente. Sem dúvida. Zé Alexandre, voltando um pouco a essa visão estratégica, né, uma pessoa que tem uma vasta experiência empresarial, numa área sensível, né, porque os grandes eventos eles trazem resultados muito positivos, mas a gente vive hoje a era da experiência. E muitas vezes, se você não tem cuidado com os detalhes, isso acaba se perdendo. De que forma você transporta essa experiência para o trato da coisa pública, da gestão pública? Muito boa pergunta, Marcelo. Quando a gente tem uma visão das duas partes, por exemplo, a gente, nos nossos negócios, eu e minha esposa, o que a gente aprende? São lições que eu aprendi também no banco da academia, né, da universidade. Primeiro, que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, do que a gente recebe. Segundo, que a gente precisa planejar. E planejando já está um pouco complicado. Imagine quem não consegue planejar. E segundo, nós precisamos fazer a gestão correta das pessoas. Porque por mais que a gente tenha os processos automatizados, que a gente tenha hoje a inteligência artificial à nossa disposição, quem aperta o botão são pessoas. Quem faz tudo acontecer é a pessoa que está do seu lado e que pode ser o grande diferencial se você consegue também ofertar para ela mais conhecimento para que ela possa estar reciclando, ampliando os horizontes. Então, traduzindo isso para a gestão pública, primeiro é o trato certo e correto com o dinheiro público. O que a gente está observando aí, esse rombo no Banco Master, é uma pessoa que janta com outra e no outro dia transfere 80 milhões de reais para aplicação num banco, com fundo totalmente sem lastro e sem garantia. E é dinheiro dos aposentados, é dinheiro da população, por conta de relações que a gente está observando, relações não muito republicanas, vamos dizer assim. E isso é porque as pessoas entendem que o dinheiro público é dele, que ele pode ir lá apertar um botão e resolver a vida. Então é preciso ter compromisso com o trato público, é preciso ter responsabilidade. Quando a pessoa, Marcelo, se coloca, né, à disposição de um cargo público, ela precisa se preparar para isso. Tem que se preparar. E se ela não tiver tempo ou não tiver condições de exercer, que ela tenha perto de si pessoas que possam fazer por ela algo que ela tendo o cargo, mas não consegue fazer. Então, esse é o grande diferencial na gestão pública. É você tratar bem o recurso público, é você cuidar das pessoas, literalmente, né? Você ter o coração na gestão e o povo no orçamento. Se você não tiver isso, você não vai conseguir entregar aquilo e vão te cobrar, porque o povo está cobrando. E está cobrando hoje de andar na rua e botar o dedo em rixa e falar assim, você prometeu isso, está aqui gravado. Então, eu acho que a pessoa que queira participar do processo político, eu escolhi fazer isso, tem que se preparar e fazer ótimas entregas, porque a população está precisando muito de pessoas boas. Deixar que a democracia, passar a deixar de ser um conceito abstrato para ser algo concreto que entrega resultados para a população. Que é isso, Marcelo, a gente precisa, e você entender suas limitações. Nova Friburgo não tem orçamento de Maricá, mas tem história, tradição, povo trabalhador e condições de captar recursos. Vocações, né, muito fortes. As vocações aqui maravilhosas, emprego, que precisa, inclusive, ter essa discussão, né? Aprovamos lá o fim da escala 6x1, e tem pessoas que ainda insistem em dizer que isso vai prejudicar a produtividade, que isso vai virar o atraso. Não vai virar. Não precisa assistir as pessoas do meu partido. Assistam a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicano. Assistam o que ele falou quando ele deu o resultado sobre o fim da escala 6x1, onde ele passa um recado para o setor produtivo.
As pessoas precisam estar em melhores condições, as pessoas precisam ter descanso para melhorar o seu ritmo de entrega, de produtividade e, principalmente, elas serem mais felizes, mais tempo para conviver com a família, para ela poder produzir mais e sair das filas dos hospitais, principalmente em relação à saúde mental. Então, tem muita coisa que precisa ser vista, né? Então, vamos pensar direito, vamos organizar os pensamentos e, gente, saiam fora de fake news, vamos buscar informação na base correta, né? Você consegue fazer isso. É importante que seja feito para melhorar as relações, inclusive em casa com a família, deixar um pouquinho essas divisões ideológicas que separam, trabalhar naquilo que nos une. Sem dúvida. Zé Alexandre, quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Já fica o convite para novas participações futuras, desejar muito sucesso aí na caminhada e deixar os 30 segundos finais para as suas despedidas aqui. Primeiro, agradecer muito a sua audiência. Sei que o Marcelo tem um público que realmente o segue, o ouve e reproduz o seu conhecimento. Então, Marcelo, sempre me chamar, estarei aqui e pedir a vocês, né, que estejam nos ouvindo, que possam estar com um pensamento positivo. Hoje, Nova Friburgo precisa muito melhorar a sua autoestima. A gente conversa com o empreendedor, a gente conversa com as pessoas, com os trabalhadores e as pessoas ficam sempre se recordando daquilo que deu errado. Vamos buscar aquilo que pode dar certo, vamos buscar, porque Nova Friburgo pode mais, tenha certeza que podemos estar vivendo anos melhores, né, nos próximos e depende muito, como eu falei, das decisões, principalmente você e a urna. Obrigado, Zé Alexandre. Tamo junto. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga. Lembrando que toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, temos uma nova edição do Visão e Ação preparado com muito carinho para você. E pelo e-mail marcelo.verli@gmail.com e pelo WhatsApp 999175577 você pode sugerir temas, convidados, para que a gente possa cada vez mais trazer informação de qualidade para você. Um grande abraço, até a próxima.